Fala aí, pessoal. A gente está um dia antes de viajar para as filmagens do Náusea. Hoje passei o dia no hospital por conta da gastrite nervosa, mas vai dar tudo certo. Quanto está a passagem? Eu conheci o Cris através de um post que ele fez em um grupo do Facebook. Parecia uma ideia muito diferente do que a gente vê por aí. Eu não tinha ideia de como seria o processo ou o resultado, porque eu ainda não conhecia o Cris, eu ainda não conhecia ninguém da equipe. Ainda, na verdade, não conhecia a própria história da Náusea naquela época. Só que conforme o Cris ia me contando do projeto, eu fui achando cada vez mais legal e tendo cada vez mais vontade de participar. A gente foi em 8 pessoas, são 9 pessoas, numa van puxando um caminhãozinho, um baúzinho, levando todos os equipamentos, né? Lá pro sul, e uma viagem que era pra demorar 10 horas, 12 horas no máximo, demorou 25 horas, né? A gente falou, brother, se a gente pegar e arrumar um baúzinho e colocar todas as nossas coisas dentro e produzir as coisas desse jeito e levar tudo lá pro Farol de Santa Marta, vamos lá e vamos filmar, né, as coisas, tipo, tudo parecia muita lógica, assim, mas eu acho que a gente não tinha noção da briga que a gente tava comprando. Lembro como se fosse hoje o Cris chegando até mim com a proposta, perguntando se eu topava produzir esse filme com 20 mil reais no deserto do Atacama. Levando equipe, equipamentos, avião? Não cabe. Por ser um projeto independente com recursos escassos, foi uma grande arte da adaptação, né? E aí, Purinha? A gente teve aí uma aventura mesmo. Na nossa viagem, a van puxava uma carretinha onde estava a nave da Náusea e essa van foi quebrando ao longo do caminho e a gente parava e o pessoal tentava consertar e seguia a viagem, quebrava de novo. Vocês podem ver, fudeu, quebrou a carretinha. Chegamos finalmente, estamos perdidos aqui no sul. Depois de pesquisar várias dunas no Brasil, a gente optou por procurar algumas dunas, né, para recriar todo esse ambiente desértico do Náusea, né, do Wind Princess. A gente decidiu procurar umas dunas no sul. A gente viu as dunas de Floripa, não curtiu e acabou decidindo pelo Farol de Santa Marta, né? A referência do Miyazaki no design da personagem da Náusea era muito baseado em roupa militar japonesa, né? E também parecido com o que usa debaixo do capacete de aeronáutica, né? Estamos aqui nas provas finais da Náusea, figurino, capacete, óculos. A gente quis usar a sarja aqui, que remete bem a essa coisa da Náusea. E a gente usa aqui o couro na luva, na perneira, na joelheira, na cotoveleira. Uma coisa bacana é que a gente teve umas linhas que remetiam a samurai. Por que será, né? E aí teve o trabalho da Miriam Casemiro também, que fez toda a parte de costura.
o adereço que a gente vai ter no final, nas costas do figurino, onde ela vai guardar a adaga dela, que ela usa para tirar o olho do inseto. Fala aí, galera, a gente tá aqui no nosso primeiro dia de filmagem, tá muito treta, muito tenso, já perdemos a arma da atriz, já recuperamos a arma da atriz. Vamos fazer agora a primeira sequência da nave, a nave não tava montando, mas pelo menos a gente não pegou um ciclone, como falaram que a gente ia pegar. A Luísa fez esses desenhos lindos, tipo, incríveis, assim, dos props, principalmente dos veículos, as coisas que a gente precisaria construir, mas a gente estava desenvolvendo essas coisas com o Christian Scherf. Tava fazendo a nave, as armas, algumas partes do figurino, tipo aquela máscara. Qual é a feira? Aí, ó, para primeiro, e aí, ó, Sei, tá só com a sensação, velho. Tá bom aí, bolo. Aqui. Tô fazendo isso enquanto... Tá alinhado, tá pegando bem. É? Mas aqui não vai aparecer. O meu papel como assim, direção com o Chris, pelo que eu me lembro, era uma negociação, cortar planos ou fazer o filme rolar, mas também fazer esse meio campo com a equipe de, sei lá, o pessoal não tá passando por perrengue. Era muito difícil entender isso e fazer isso acontecer, mas de alguma maneira a gente conseguiu. Acho um grande mérito a gente ter feito esse filme. Calma aí. Isso, aí, segurou. Estamos indo para a nossa penúltima diária. A galera já tá no limite aqui. A gente enfrentou aí algumas dificuldades com as condições climáticas e com uma tempestade de areia que a gente pegou. Pra ser sincera, eu estava muito preparada, eu estava muito apropriadamente vestida para uma tempestade de areia, porque o figurino da Náusea é todo fechado. Qual que você comentou? Como é que é? Assim é ação. Assim é ação. Isso. Sem ação. Assim é espera. Uma coisa engraçada pra produção, pra quem filma em dunas, todo dia as dunas mudavam com o vento, então todo dia no mesmo lugar você tinha uma locação completamente diferente, o que facilitou muito pra gente encontrar todos esses enquadramentos que vocês viram aí no filme, né? Gente, tá saindo areia. Preciso saber que eu não vou trocar. Vamos na sequência. Último dia dessa loucura. Maravilhoso. Valeu, Jéssica. Valeu, foi tudo. ótimo. Minha única missão que foi dada foi reproduzir algo que seria feito pelo Joe Hisaishi, que é o compositor da trilha de Náusea. Só isso. Precisava de tempo, mas felizmente o Chris já gostou logo de cara da primeira ideia que eu mandei para ele. Eu tentei trabalhar com os mesmos elementos que apresentam na trilha original, trabalhei na mesma tonalidade, na mesma região, para causar essa familiaridade para quem já é fã, para quem curte.
mergulhou na areia. Não cai pra lá. Sem pra cá. Aí você vai girando, tá? A semana que a gente gravou em São Paulo, no estúdio, foi um pouquinho mais desafiadora, porque as cenas da nave, eu precisava ficar presa nos cabos, né? Para fazer todo o efeito de estar voando. Se quisesse ir ao banheiro, tinha que fazer uma pausa enorme para tirar tudo, depois colocar tudo. Gira um pouquinho a nave pra mim. Aí. Câmera. Estou nesse projeto para fazer a levitação, a suspensão dela, da nossa atriz, na nave. Além disso, a gente está fazendo a parte do vento, que é o vento de referência do deslocamento da nave, né? Então é complicado, porque cada situação exige uma mudança. A roupa é um pouco constrangedora. Estabiliza. E aí, beleza? Eu sou o Fabian, sou cenógrafo. Nessa cenografia a gente está misturando, né, bem o digital com peças criadas cenograficamente, imitando um pouco todo esse universo que a gente está pensando para o filme. Isso daqui é tudo feito de isopor, né? Depois a gente vai ter outras camadas, vai vir papel, vai vir fibra de vidro. E o maior desafio é levar isso daqui para uma linguagem realista, né? Mas fantástica, né? O shot que eu fiz na inicial foi da abertura do filme, né, aquele shot no deserto. Fiz um track em 3D, preferi usar o matte paint, né, os desenhos que tinham pronto, separei em layers, coloquei nos planos em 3D e aí coloquei no tracking do shot. Né. A parte do raio do gancho, né, que ela desce, que ela usa para descer, eu fiz também com motion, e a parte que ela atira com a pistola que vem em direção à lente, eu fiz com 3D mesmo. Né. Eu sou o Edinho, trabalho com VFX, né? Parte de composição de imagens. Pude colaborar, fazer parte aí da equipe, trabalhar junto com algumas cenas de composição. Meu nome é Luciana Zambuja, sou carioca. E nesse projeto eu fui lead matte painter. Foi bem legal trabalhar com o Cris. Ele me deu uma oportunidade também de ir para outros nichos de VFX. E como amigo também é um cara gente boa. Só tá me devendo cerveja, mas eu vou para São Paulo e ele vai me pagar. Quando você não faz making off, você faz track, é isso? Tô aqui presa fazendo tracks. A equipe toda muito unida, uma vibe muito boa, todo mundo muito dedicado a fazer acontecer. O desafio maior foi só realmente segurar a ansiedade e esperar esses 7 anos. Quando a gente hoje pode, enfim, desfrutar do resultado disso tudo, é realmente muito emocionante. É motivo de um orgulho grande, assim, é motivo de uma alegria imensa, uma honra ser parte dessa arte. O que fica, o que importa, é realmente a gratidão. É um agradecimento grande, assim, por poder ter construído isso junto, coletivamente, com amigas e amigos, especialmente, né? Em 2020, eu fui para o Japão
tentar mostrar o filme para o Estúdio Ghibli. Eu não tinha noção nenhuma, não conhecia ninguém, e por alguma razão do universo, na semana que eu cheguei, que eu pisei no Japão, eu recebi uma mensagem de uma menina chamada Mari, mandou uma mensagem falando que ia assistir o trailer do Wind Princess e que talvez ela poderia nos ajudar a entrar em contato com o Estúdio Ghibli. E eu não consegui uma reunião, mas ela conseguiu uma autorização para eu fazer esse fanfilme, contanto que eu não gerasse lucro, né, nenhuma receita desse curta, que eu deixasse claro que essa obra é do Hayao Miyazaki e que eu não deturpasse ou corrompesse a imagem da personagem Náusea. Esse doc/making-off que vocês acabaram de assistir teve muito mais pessoas que ajudaram a realizar esse projeto, indiretamente ou diretamente, que não apareceram nesse vídeo. Eu não tenho ideia se o Estúdio Ghibli ou se o Hayao Miyazaki assistiu essa nossa homenagem, mas o projeto com certeza nos levou a lugares incríveis que eu jamais poderia imaginar. A gente foi para o Canadá, no Fantasia Film Festival, na qual eu tive a oportunidade de conhecer a equipe do Sandland, ficar amigo do diretor, assim como o CITES, né, que é um dos maiores festivais de gênero fantástico do mundo. E claro, recebendo as mensagens quase todos os dias de vocês que assistiram a nossa obra, e isso é muito gratificante em todos os sentidos, em muitos níveis que eu jamais imaginei. Então eu não sei se o objetivo principal da qual esse projeto começou foi alcançado, mas o que eu acredito que no final dessa jornada, né, a conclusão de tudo isso, é saber que de fato a obra existe, é saber que ela foi concebida, saber que a obra foi feita.